Estamos de volta, estamos na área, sou o professor Ed, aprendendo história. Mais uma vez a gente vai trabalhar em conteúdos de história bem interessante e bem relevante. A gente começou falando sobre o Vargas, né, não a era Vargas ainda, a gente fez uma introdução discutindo um pouco sobre a importância dessa figura política no Brasil, e foi importante, foi transformador, foi inovador, mas foi problemático também. Então a gente vai tentar entender um pouquinho melhor a partir de hoje, nessa aula de hoje, né, que a gente está desenvolvendo agora, quais foram as consequências desse governo para o Brasil. Porque a gente pode muito bem datar antes de Vargas e depois de Vargas, porque o Brasil mudou muito com essa figura política, e essas transformações a gente vai entender, tentar trazer para o presente o que o Brasil se tornou a partir dos anos 30, quando Vargas deu um golpe de Estado e se tornou presidente do Brasil. Bom, gente, é o seguinte, vamos começar do começo aqui para ficar bem claro, porque essa história é longa, ela é complicada às vezes de se entender, mas é bem curiosa e bem legal também. Porque o Brasil, antes do Vargas, até os anos 30, era uma república velha. Aquela república do café com leite, né? A república, o revezamento dos cafeicultores entre mineiros e paulistas, aquele acordo dos coronéis e tal. Uma história que a gente ainda pode discutir aqui, República Velha do Brasil. A questão o Brasil é um grande exportador de café, o principal comprador é os Estados Unidos. Aí tem um craft na Bolsa de Nova York em 1929, e isso fragiliza o mercado econômico mundial. E os Estados Unidos, o principal comprador do café brasileiro, ele sofre essa crise e não compra. Simplesmente não compra, deixa os cafeicultores tudo maluco, um monte de cara começa a se suicidar no Brasil, e você tem um caos econômico, político, social e em todos os aspectos. Fica ruim para se viver no Brasil, porque o café era o principal produto de exportação do nosso país. Aí o Washington Luiz, esperto, presidente paulista, de acordo com as normas da República Velha, é de revezamento. Então entra um paulista, sai um paulista, entra um mineiro. O esquema era esse aí. Ele indica um outro paulista, que é o Júlio Prestes. Por quê? Porque ele percebeu que o colapso da Bolsa de Nova York ia acarretar o quê? Numa política que não favorecesse mais os cafeicultores. Então ele foi colocar um aliado dele lá. E aí que começa todo o problema político no Brasil. Porque os mineiros se aliam à galera do Rio Grande do Sul, faz aliança liberal com o Getúlio Vargas, né, um político muito respeitado no Rio Grande do Sul, dada a sua família política e todo o histórico político que ele já tinha. Ele foi ministro do Washington Luiz, ele foi deputado. Bom, ele era um caudilho rio-grandense lá. Depois, se vocês tiverem dúvida com relação a esses termos que eu falei, aí é só pesquisar, e a gente também depois pode fazer um glossário aqui, né? Mas tudo bem. A questão o Vargas, ele é indicado à presidência do Brasil a disputar as eleições presidenciais de 1930 contra o Júlio Prestes, né? O candidato do Washington Luiz, e o Getúlio, o candidato dos mineiros. Então ficou a aliança liberal contra os paulistas. Resumo, o Júlio Prestes venceu. Venceu por quê? Porque as eleições eram fraudulentas, tinha todo aquele esquemão lá do voto de cabresto, etc. O Júlio venceu as eleições, mas não levou. Por que não levou? Porque aí houve o golpe de Estado dado pelos tenentes. Uma vez que o João Pessoa, vice-presidente da chapa do Vargas, foi assassinado, não tinha nada a ver com o Washington Luiz, nem com o Júlio Prestes, mas ainda assim serviu como argumento para derrubar o governo. Os tenentes já não estavam nada satisfeitos, desde o tenentismo lá de 1922, né? Desde o apoteótico acontecimento dos 18 do Forte de Copacabana, e um monte de coisa que aconteceu aí nesse meio campo, que colocou o exército, parte do exército, no caso os tenentes do exército brasileiro, em antagonismo com as ideias dos latifundiários, cafeicultores e os paulistas. Bom, muito bem, e diante de tudo isso aí que eu falei, deu para entender, né? Depois a gente vai acertando e organizando todas essas ideias, mas o mais importante é compreender que nesse período começa um governo chamado de governo provisório. Um governo provisório pelo qual o Vargas tinha por obrigação, após organizar politicamente o Brasil, indicar um candidato, convocar novas eleições para que houvesse, então, por fim, um Estado democrático de direito, a partir do momento em que foi dado esse golpe, ou eles chamavam de Revolução de 30, e aí você teria um representante de fato escolhido pelo povo, mas não é isso que vai acontecer, e essa história vai começar a ficar maluca a partir de agora. Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930 e anunciou que a Revolução não reconhecia direitos adquiridos.
Em suas primeiras medidas, Vargas destituiu o Congresso Nacional, as assembleias estaduais, depôs os governadores e nomeou interventores, que ficariam no poder até a realização das eleições para a formação da Assembleia Nacional Constituinte. Bom, se você perceber de forma clara, já tem um caráter ditatorial aí terrível, né? Fechou o Congresso, pronto. O cara exonerou os governadores e ele meteu os interventores lá. Esses interventores são tenentes que apoiaram a sua causa revolucionária, o seu golpe de Estado, aí define quem achar mais conveniente. E dessa forma aí, o Vargas vai se manter no poder por 15 anos, né? Ele deveria convocar novas eleições, mas longe disso. Ele estava muito confortável ali na condição de presidente, ia tocar esse governo da maneira que ele achasse mais conveniente. Mas, em contrapartida, tiveram alguns avanços e algumas transformações que são significativas. Por meio de decretos, Getúlio Vargas realizou mudanças na organização política e econômica nacional, entre elas a criação da saúde pública, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, do Ministério da Educação e os cortes nos gastos públicos. Pois bem, então você começa a organizar as coisas no Brasil, né? Você tem os ministérios que vão ter pessoas responsáveis para legislar, acompanhar, organizar, administrar tudo que acontece no país. E nesse sentido é importante, né? Então Vargas ele vai começar a trabalhar de uma forma que o Estado se torne mais organizado, pelo menos bem mais organizado que na República Velha. Mas é óbvio que essas articulações também vai ajudar a perpetuar essa figura política no governo do Brasil. Bom, tinha um problemão aí para o cara resolver, né? Que era a questão do café. Os cafeicultores eram os caras que dominaram a política durante muitos anos e eles não estavam tão confortáveis, né? Porque eles perderam, né, a mamata de administrar o Brasil e de trabalhar economicamente em função do café, mas aí o Vargas tentou dar um jeitinho. Dada a crise de 29, né, os Estados Unidos entrou em crise, o Brasil também entrou em crise, a Europa também entrou em crise, o café caiu, e aí qual foi a decisão, né? Foi a criação do Conselho Nacional do Café em 1931, que era nada mais, nada menos que o governo federal comprar todo o café, queimar tudo e não deixar os cafeicultores no prejuízo. Aí você pergunta, cara, como assim, meu? Mas é isso aí. Você não perde o valor de mercado porque o produto não fica estocado. O produto não está no estoque, ele foi comprado, né? Você tem a democratização dos prejuízos, porque óbvio que você vai cobrar mais impostos das pessoas. Você faz um empréstimo, compra o café dos cafeicultores, ele mantém o lucro, né? Esses latifundiários, esses produtores. Aí a galera toda paga mais imposto para o governo federal pagar os empréstimos e o café é queimado. E pronto, porque não está estocado, então o produto no estoque perde o valor, tá? Então é por isso que se queima o café e paga-se os latifundiários, pagam-se os empréstimos e cobra mais impostos dos trabalhadores. Ainda mesmo tendo resolvido em parte o problema do econômico dos cafeicultores, Vargas ainda não estava no gosto popular paulista não, porque ele não tinha convocado as eleições que tinha sido a proposta a partir do golpe de 30, né? E aí os caras estavam tudo muito nervosos e queriam, de fato, um Estado democrático, né? Sei lá, republicano, mas parecido com o que era quando eles estavam no domínio. A verdade é essa, né? O cara perdeu o seu espaço ali político e queria recuperar isso a qualquer custo. Portanto, o que o Vargas fez para piorar essa situação? Ele convocou um interventor pernambucano e colocou em São Paulo. Aí pronto, cara. Aí foi que os paulistas não aceitavam isso de forma alguma. Poxa, eles queriam um interventor, não um representante do Estado de São Paulo que representasse os interesses do Estado. No caso, o café, principalmente. E não o cara do Pernambuco, indicado pelo Vargas, que defende as ideias e o governo que era do presidente. Então, na verdade, o governador do Estado defende os interesses do Estado. Se eu pego um interventor e coloco no Estado, ele está defendendo os interesses do governo federal. Por essas e outras, que em 1932 vai ocorrer no Brasil, ou melhor, em São Paulo, a Revolução Constitucionalista, que é uma guerra entre os paulistas e o governo federal. 9 de julho de 1932, Revolução Constitucionalista. Nesse dia, 9 de julho, é feriado. Então, feriado é porque teve uma guerra, e a guerra foi séria no Brasil. Valendo-se da divulgação por meio da imprensa, como cartazes, jornais, emissoras de rádio, o movimento atraiu a participação popular para lutar contra o governo provisório e por mais autonomia para as unidades federativas. Ao todo, o Exército dos Patriotas ou Constitucionalistas chegou a contar com 135 mil homens. Pois bem, eu vou explicar melhor porque talvez
talvez não, isso pode ficar um pouco complicado e a questão aqui é descomplicar, né? A Revolução Constitucionalista tem esse nome porque eles queriam uma Constituição, tá? O Vargas acabou pegando a de 1891 e colocando debaixo do sovaco aqui e pronto, ele começou a fazer as coisas de acordo com a cabeça dele, a cabeça política dele. São Paulo resistiu por 3 meses às tropas do governo, mas sem apoio de outros estados da federação, o movimento constitucionalista foi vencido. 2 anos depois do início do movimento, em 1934, a Constituição foi entregue à população brasileira. Bom, você teve uma guerra, muitas pessoas morreram, claro, os paulistas perderam a guerra, eles estavam lutando contra o exército, né? O exército brasileiro, então dificilmente eles venceriam essa guerra. Em contrapartida, os outros estados não aderiram, então São Paulo ficou isolado, mas de certa forma eles conseguiram a Constituição em 1934. E dessa forma se começa no Brasil mais um período chamado de governo constitucional, que é uma nova etapa desse presidente no cenário político brasileiro. A Revolução Paulista apressou a elaboração do Código Eleitoral, publicado em 1932. O novo código instituiu outras regras para as eleições no Brasil. Entre as deliberações contidas no documento estavam o estabelecimento do voto livre, secreto, direto e do voto feminino. Positivamente, então, o Código Eleitoral de 1932 foi bom para que tivesse mais critérios, né? Tivesse uma justiça eleitoral observando, organizando as eleições, para que não acontecesse o que acontecia na República Velha, lá o voto de cabresto, você vai lá, vota no meu candidato, no candidato do fazendeiro, no candidato do coronel, mantém uma estrutura hierárquica dentro do governo, de cafeicultores, blá blá blá. Bom, agora não tem mais isso não. As eleições são secretas, ninguém sabe o que você está votando não, é tudo um segredinho ali na urna, né? E as mulheres também começaram a participar do pleito eleitoral. Então tem esse avanço, a questão do voto secreto, da participação das mulheres. Então a partir desse momento, as eleições no Brasil se tornam um pouco mais confiável, vamos assim dizer, né? A nova Constituição, promulgada em 17 de julho de 1934, mantinha um regime presidencialista em seu formato republicano e federativo e também representava o anseio de um Brasil que se pretendia moderno e liberal. Então vamos lá, né? Um modelo republicano, né? Então você tem aqui um modelo presidencialista, né? Com representantes civis no governo, um governo federalista, onde você tem a autonomia dos estados, os estados têm os seus governantes, ou seja, têm os seus poderes executivos implementados e dotados de autoridade para poder gerir ali administrativamente, independente de alguns aspectos do governo federal. Ficou meio confuso, mas é isso. Você tem autonomia, o estado é autônomo, o estado tem uma segurança, o estado tem sua economia, o estado, claro, presta contas, inclusive contas públicas ao governo federal e também respeita a Constituição Federal, mas é autônomo, certo? Por isso que ele é um estado federativo. E entre as ideias da Constituição é um estado liberal, né? Um estado capitalista, com liberdade de ações econômicas da sociedade, né? Das pessoas, do civil. Então tem espaço à iniciativa privada no governo do Vargas, mesmo sendo um estadista. Bom, para a gente fechar nossa aulinha de hoje, vamos ver os principais tópicos dessa Constituição brasileira que foi promulgada em 1934. Estabelecimento de leis trabalhistas, entre elas jornada de 8 horas de trabalho, descanso semanal remunerado, salário mínimo e férias remuneradas. Criação da Justiça do Trabalho, instituição da nacionalização das reservas de minas e de jazidas minerais, de quedas d'água das empresas de seguro e dos barcos de depósito, oficialização do casamento religioso. Bom, gente, a gente está falando aqui da Era Vargas, é muito tempo, não dá pra gente esvaziar todo o assunto numa única aula, é impossível, aí você acaba ficando sem conteúdo. Então nós tivemos aqui o período que é o período do governo provisório, e no próximo a gente estuda um pouquinho o período constitucional e teremos, por fim, o término dessa série de aulas sobre Vargas com o Estado Novo, que é a ditadura varguista. E ainda a gente vai ter tempo futuramente de fazer um outro episódio que trata do último mandato do Vargas, que vai de 1950 até 1954, quando ele comete suicídio, né? E entra para a história como o presidente mais maluco, né? Capaz de se matar para não sofrer um golpe de Estado. Então, tem muita história ainda para a gente comentar, para a gente discutir. Espero que você esteja curtindo e gostando do nosso conteúdo. Continua seguindo o nosso trabalho aí, ele é
é sério, ele é bacana, ele vai te ajudar a entender melhor o Brasil que você vive. Se inscreve no canal, dá um like, o joinha, compartilha isso aí, comenta e ativa aquele sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula.